Graça e shalom a todos que estão nos assistindo neste momento. Esse próximo louvor fala do favor imerecido de Jesus por nós, a sua graça sobre nós. Deixaste o céu, Senhor, vieste aqui por amor, tua vida oferecer e os erros meus apagar. Tua graça inunda-me, tua graça inunda-me. Jesus, em ti tudo vou conseguir. Imerecido o dom, o teu amor, o teu favor, tua graça me mudou e hoje estou só em Jesus. Tua graça inunda-me, tua graça inunda-me. Jesus, em ti tudo vou conseguir. Tua graça inunda-me, tua graça inunda-me. Jesus, em ti tudo vou conseguir. Todo poder e glória, Jesus, teu nome é sobre todos. Todo poder e glória, teu nome é sem igual. Todo poder e glória, Jesus, teu nome é sobre todos. Todo poder e glória, Jesus, teu nome é sem igual. Tua graça inunda-me, tua graça inunda-me. Jesus, em ti tudo vou conseguir. Tua graça inunda-me, tua graça inunda-me. Jesus, em ti tudo vou conseguir. Em ti tudo vou conseguir. Em ti tudo vou conseguir. Graça e shalom, amados irmãos, queridos amigos. Graças a Deus, mais uma vez estamos reunidos para transmitir a você não só uma palavra de fé, de consolo, mas uma palavra com sabedoria, para que as nossas mentes também se mantenham saudáveis além do nosso corpo. E eu quero orar com você que está em casa neste momento,
com você que nos assiste e agradecer a Deus por mais esse dia. Pai, nós te louvamos pelo dia que tu nos concedeste, por esse privilégio, Pai, que temos de estarmos neste momento novamente em contato com teus filhos e filhas e com todos aqueles que creem no teu nome, Senhor. Independente de denominação, aqueles que creem em Jesus Cristo como o único e suficiente Filho de Deus, unigênito do Pai, que desceu dos céus, veio ao mundo, morreu com um propósito, ressuscitou e hoje está à destra de Deus. Com esse entendimento, nós queremos compartilhar, nós queremos repartir, Senhor, daquilo que tu tem dado a nós, que está no nosso coração, nesta noite com todos. E que cada pessoa no seu lar, que nos assiste agora, Senhor, possa receber esse entendimento, possa ter, Senhor, testificado em seu coração a tua graça, Jesus, o teu amor, ó Pai, que alcançou a todos, toda a humanidade. É isso que nós queremos transmitir. Nos dá o entendimento, nos dá o discernimento e nos dá, Senhor, as palavras para transmitirmos nessa noite o que está no teu coração, falando conosco, e como homens e mulheres responsáveis de transmitir a tua palavra, nós possamos transmitir com sabedoria e entendimento nessa noite, em o nome de Jesus. Seja abençoado. Graça e shalom a todos. É uma alegria poder fazer mais essa gravação, nesse tempo que é o que temos disponível para fazer, para que a palavra continue alcançando cada pessoa nesses dias, tanto aqueles que são cristãos e aqueles que ainda não são. Nós temos uma preocupação com as pessoas que ainda não conhecem Jesus, que ainda não se entregaram a Jesus. Nós temos isso porque nesses dias que está impossibilitado, na maioria dos lugares, abrir as portas da igreja, e estamos, de certa forma, impossibilitados de ir às ruas, alcançar as pessoas onde elas estão. O Evangelho é quase como se ele tivesse sido proibido de pregar. Mas não é bem assim. Olha, eu citei um provérbio bem popular esses dias em um grupo, e esse provérbio diz assim: não tente tapar o sol com a peneira, vai dar certo. Então essa coisa de que nós estamos pregando pela internet, nós estamos gravando áudios, que nós somos a igreja nas casas, tudo isso que nós ouvimos é verdadeiro, mas é só uma parte da verdade. O mundo fica inalcançável, ou fica muito limitado o alcance das pessoas para Cristo nesses dias. Mas eu coloco as minhas postagens no meu Face, que tem outras pessoas que não são cristãos. As pessoas, elas não estão procurando isso no teu Face. Elas não estão procurando algo de Deus quando entram na internet. Elas querem ouvir que essa crise está terminando. Então, é uma ilusão nossa achar que o Evangelho continua sendo pregado, e maior ilusão ainda é imaginar e pensar que não foi proibido pregar o Evangelho. Foi sim. Quando a igreja é trancada dentro das suas casas, o Evangelho está limitado. E quem te garante, eu estou falando isso desde o começo, quem te garante que não vai ser bloqueado as transmissões da igreja pela internet? Ou a própria rede vai ser sobrecarregada, não vai ter como continuar fazendo o que estamos fazendo até agora? Quem te garante? Quem me garante isso? E eu penso também quantos pastores não têm o acesso para fazer uma gravação assim, uma live, e quantas pessoas não têm acesso a ouvir as mensagens gravadas. Tem pessoas que não conseguem manter uma conta telefônica, principalmente nesses dias. Tem pessoas que não conseguem manter a internet em dia, vai ser cortada talvez.
Então, eu vejo que é tentar tapar o sol com a peneira, sim. É um engano. Achar que não foi proibido pregar o evangelho. Bem subliminarmente foi. Quando a igreja foi presa dentro da sua própria casa. Só que não é esse o nosso assunto hoje. Só gostaria de compartilhar contigo. Para que tu não te iluda achando que está tudo bem. Mas não está bem, não. Hoje pela manhã nós cremos de coração que recebemos uma palavra de Deus, pelo menos para compartilhar com o povo que nos foi dado para pastorear, para as pessoas com as quais nós temos um compromisso de apontar um alvo, de falar aquilo que nós cremos que Deus espera que venhamos a falar. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus diz assim. Isso é algo bem direcionado para esses dias. Vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo. Vocês são esse templo. Só que nós iríamos muito longe. Hoje os templos de Deus estão fechados dentro das suas próprias casas. Se tu crê que tu é templo de Deus, então tu imagina que esse templo ele foi confinado entre quatro paredes, talvez. E também aqui esse texto diz que quem destruir esse templo, e nós sabemos que isso pode acontecer por causa do pecado, e acontece por causa do pecado. Deus também está dizendo assim que não tem desejo nenhum que os templos fechem ou sejam destruídos, seja por um vírus, seja pelo pecado, seja por um confinamento. Dá para conseguir entender a dimensão do que está acontecendo nesses dias, quando milhares de templos estão chaveados atrás de uma porta dentro de casa. Quer dizer, a influência lá fora no mundo parou. Pessoas que são o templo do Espírito não tem mais aquele contato com inúmeras pessoas que tinham até pouco tempo atrás, até alguns meses atrás, pastor, mesmo sem falar. Havia uma influência no seu oikos e nos seus relacionamentos de trabalho. Quantas vezes tu evangelizava no teu trabalho? Tu falava de Jesus no teu trabalho? Quantas vezes tu falava no mercado? Mas não, foi limitado sim. E a tendência é que isso, se não houver a interferência do Senhor nesses dias, é aumentar. Então nós temos um compromisso sim, de falar algo que vem do coração de Deus. Não é ficar supondo coisas também. É Apocalipse, não é Apocalipse, é preparação para a entrada do anticristo no mundo, a economia mundial. Não é isso. Não foca nisso. Foca naquilo que é mais imediato. O agora, o hoje. O momento. Foca nisso. Tu é templo do Espírito Santo. Há algo dentro de ti que lá no mundo não tem. As pessoas do mundo não têm. Elas precisam ter contato contigo, sim. E não é pela internet. Não é por uma gravação somente. É muito limitado. Então, a palavra de Deus continua dizendo que ninguém se engane. Se algum de vocês pensa que é sábio conforme os padrões desta era, deve se tornar louco, a fim de ser verdadeiramente sábio. Pois a sabedoria deste mundo é loucura para Deus, como dizem as Escrituras. Sabemos que Deus deu um entendimento, deu tecnologia, deu ciência, deu muita coisa para esta geração que vivemos, para esses dias. Mas isso desconectado de Deus é só uma sabedoria, um entendimento deste mundo. É calculado aqui no que a pessoa consegue pensar sozinha, no que a pessoa vê, no que a pessoa ouve, no que a pessoa sente, desligado do coração de Deus. Então é algo muito limitado.
Tanto que há toda essa pandemia, todo esse estresse no mundo todo, porque a sabedoria deste mundo ainda não trouxe solução. Isso é óbvio, não precisava nem dizer aqui. Então há um limite em tudo que o homem tem. Por isso a palavra de Deus diz que devemos pegar a sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do alto, mesmo que para as pessoas é loucura. Vamos prosseguir mais um pouco. Ele apanha os sábios na armadilha da própria astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios. Sabe que nada valem. Olha só que interessante. Portanto, não se orgulhem de seguir líderes humanos, pois tudo lhes pertence. Então, o foco hoje não é o que a autoridade máxima está dizendo. Não é que tu vai te rebelar contra isso, que tu não vai aceitar, que tu vai fazer aquilo que não deve fazer. Mas o teu foco nesses dias é de voltar os teus olhos para o lugar correto, os teus ouvidos, os teus sentimentos, os teus pensamentos para a fonte correta. E o texto está dizendo que, portanto, não se orgulhem de seguir líderes humanos, pois tudo lhes pertence. E aqui o apóstolo está falando que havia uma preferência por alguns líderes, como existe hoje. Quando se sabe que um líder famoso agora tomou tal atitude, ou é da sua denominação, do seu grupo, da sua linha de pensamento, vai todo aquele grupo atrás daquele líder, o outro atrás do outro. Isso é comum, a gente sabe que é assim. Mas aqui o apóstolo está escrevendo isso, que esse não deve ser o nosso alvo. E mesmo ele, Paulo, se colocava como alguém que agora vai alinhar um povo, uma multidão de pessoas que, se preferissem o que ele tinha a resposta. Hoje muita gente quer ter a resposta. Nós não queremos ter a resposta, nós queremos ser parte dessa resposta, sim. Mas Deus dá a cada um segundo a porção que ele decide. Então nós não podemos fixar, seja num governo político, seja num governo eclesiástico, mas em Deus. E o versículo diz: portanto, não se orgulhem de seguir líderes humanos, pois tudo lhes pertence. Paulo, Apolo ou Pedro, o mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Leia esse versículo bem descansado, bem pausadamente na tua casa, leia em várias versões. E aqui diz que tudo pertence àqueles que são de Cristo. Tudo é domínio, é estar acima. Nós comentamos um pouco aqui numa das gravações, nós estamos assentados acima. E esse acima inclui tudo que o versículo diz. O mundo está acima, mas o mundo te pertence para tomar posse, domínio. Essa é a tua realidade em Cristo. Eu não sei o que te falaram até hoje, mas essa é a nossa realidade em Cristo. O mundo, a vida te pertence, a vida te pertence em Cristo. A morte, tu tem domínio sobre a morte. O presente, esse momento que estamos vivendo hoje, agora, te pertence. E o futuro também te pertence. Tudo isso em Cristo. Então esse é o poder que há na igreja. O poder que há em ti, há em mim, há em todos que fazem parte do corpo de Cristo. Não é se encerrar em casa e achar que está tudo bem. Não vai funcionar desse jeito. É saber quem somos, o que nos pertence, o que Deus nos deu e o que Ele espera em cada momento dos acontecimentos, a cada século, a
cada tempo nesse mundo, como agir e o que fazer. Então, esse versículo diz que tudo nos pertence, no sentido de trazer ordem, trazer soluções, liberar verdades, tudo nos pertence. E para concluir agora esse texto, no capítulo 4 de 1 Coríntios, versículo 1, continua dizendo: portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado, esperas que seja fiel. Só isso que Deus espera nesses dias de cada um de nós, da liderança da sua igreja, que venhamos a trazer a verdade à tona, que venhamos a ensinar os mistérios de Deus, porque tudo nos pertence em Cristo. E nós estamos em Cristo, nós somos o templo. Então, nós temos ouvido muita coisa na internet, irmãos fazendo o que eles têm conseguido fazer até agora, entendido até agora. Tudo está cooperando para o plano de Deus em ação. Mas quanto mais pudermos fazer coisas com um alvo bem definido, melhor. Pensa um pouco na nossa situação aqui no Brasil. Há uma dificuldade em abrir os templos da igreja. E nós estamos focados em orar para que o vírus acabe, para que o vírus termine. Talvez a nossa oração devesse ser direcionada a essa situação dos templos estarem fechados. Em vez de ficar no desespero, como a maioria das pessoas talvez esteja hoje, medo da morte, medo de contrair o vírus e morrer. Mas esse texto diz que na igreja há o domínio sobre todas essas coisas. E se há o domínio sobre todas essas coisas, por que a igreja está presa dentro de casa? É uma coisa de perguntar. Então, começa a orar nessa direção, para que os templos sejam abertos. Mas daí nem vamos entrar nisso, tá? Porque eu não creio que é vontade de Deus que a porta dos templos estejam fechadas. E eu não creio que é vontade de Deus que as pessoas estejam confinadas dentro das suas casas, sendo seu templo, sua habitação, onde seu poder flui. Não creio. Mas a sabedoria desse mundo que não sabe o que fazer, faz isso. A única solução que eles tiveram foi essa. Mas nós não somos limitados a isso. Então deixa fechado para sempre as portas do templo. Se no momento desse as portas ficam fechadas, sabendo que em Cristo temos domínio sobre todas as coisas, temos sabedoria do alto, temos poder. E mais adiante na mesma carta, o apóstolo diz que o evangelho não são só palavras. Então não adianta ficar só gravando lifezinha para lá e para cá. O apóstolo diz que o evangelho é o poder de Deus. Então, começa a orar nessa direção. Senhor, é a tua vontade que a igreja esteja com as suas portas fechadas? Senhor, é a tua vontade que eu esteja trancafiado em casa, sendo o teu templo? Eu estou limitado. Mas talvez ninguém está orando isso. Estamos orando apenas, Senhor, termina com o vírus, Senhor, acaba com o vírus, Senhor... Quem sabe lá o Senhor está dizendo, mas vocês não sabem quem vocês são, muda o disco, muda ali a retórica, né, pastora? Muda isso na tua oração. Nós recebemos de Deus esse texto. Pastora, eu vou passar um pouquinho para ela, para me dar uma respirada aqui, tá? Mas nós queremos trazer algo bem real, para agora, para esse momento. E nós vamos fazer isso como uma sequência, uma série. Agora, de verdade, uma sequência. Bom? Quando o apóstolo falou a respeito
que nós estamos em Cristo, né? Acima da vida e da morte. É o entendimento que nós temos que quando nós cremos em Jesus, quando nós o aceitamos e Ele é realmente aquele que é Senhor da nossa vida, nós temos então essa segurança. Por quê? Porque Ele é o autor da vida. Ele já venceu a morte. Nós estando em Cristo, nós não temos que nos preocupar com isso. Há cuidado, sim, prudência, mas nós, como linha de frente, de ministros de Deus, nós temos que chegar a pessoas, nós temos que estar disponíveis às pessoas para estar com ela, repartir essa palavra de fé, estar na comunhão, estar impondo as mãos se necessário for, porque a palavra de Deus nos diz que Ele nos deu autoridade. A autoridade, se essa autoridade está em nós, na pessoa de Jesus Cristo, e assim cremos, nós vamos enfrentar serpentes, escorpiões e todo o poder do maligno, diz a palavra de Deus, e nada em absoluto nos causará dano algum. Então nós temos essa imunidade em Cristo, confiamos nisso e então não tememos a morte, porque o medo de contrair o vírus, de ser infectado, é que ele pode levar à morte. Esse é o medo em que as pessoas estão trancafiadas, fechadas dentro das suas casas, com esse medo. Mas se nós estamos em Cristo, nós não tememos a morte. Não vamos arriscar, sair com imprudência, mas nós temos que fazer aquilo que fomos incumbidos de fazer, que é, como ministro de Deus, levar a palavra do Senhor. Então, além da vida, além da morte, é esse entendimento de levarmos a todos, sem exceção, que estão já não mais numa crise só física, né? Porque hoje é o medo de ser infectado, mas em seguida, por as pessoas estarem confinadas, muitos autônomos, muitos profissionais liberais, eles não estão tendo a sua renda normal. Então, aquela reserva financeira, ela está já contada, ela já está ficando, para alguns casos, preocupante. E querem voltar ao trabalho e o medo de voltar é esse. Então, em seguida, já não é mais o medo só de contrair o vírus, será o medo de estarem passando fome, necessidade. E daí vai ser um outro pânico, vai ser uma outra preocupação. Então, o estresse, o psicológico de cada pessoa já começa a ser afetado, principalmente por pais de famílias, por pessoas que são responsáveis dentro dos seus lares, já começa a ser afetado. Então, a palavra de Deus também chega no nosso emocional, chega no nosso psicológico, chega no nosso espiritual, chega no nosso físico, exatamente. Então, nós queremos estar junto com vocês que nos ouvem, que dão credibilidade às nossas palavras. Nós nos baseamos em Bíblia, somente Bíblia, e o que Deus tem revelado. Há um outro trecho que nos fala na Bíblia, lá em Tiago, que diz que a sabedoria desse mundo, a sabedoria humana, ela é terrena, ela é diabólica, e a celestial, ela é totalmente o oposto disso. Então, nós devemos buscar, sim, sabedoria celestial neste momento. Pensai, Colossenses diz, pensai nas coisas do alto, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive. E Ele vive nessas regiões celestes, como falamos em outra gravação. Ele vive lá e nós em Cristo, nós também buscamos, pensamos e nós temos a mente de Cristo quando buscamos a Ele e pensamos nele para termos o entendimento e o discernimento, que é o mais importante nesses dias, né? Entendimento, muitos têm da palavra de Deus, há vários teólogos formados, mas o discernimento é o que tem feito falta para a igreja do Senhor nesses dias. E nós precisamos ter o discernimento diante de tudo isso que está acontecendo. E o Senhor nos dará em nome de Jesus. Então lembra disso. Tudo está sob domínio de Cristo. Tu está nele, então tudo te pertence também. O texto diz: tudo pertence a vocês. O mundo, a vida e a
morte, o presente e o futuro. Tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Deixa que o Espírito Santo amplie isso na tua mente nesses dias. De novo, para relembrar, eu quero que tu inculque essas coisas. Tu é templo do Espírito Santo. E ouve uma palavra de sabedoria deste mundo que diz que o melhor é que tu fique em casa. Então, algo está acontecendo no mundo espiritual para que tu fique como o templo do Espírito Santo preso na tua casa. Ah, mas eu vou orar, vou interceder. Para. Isso tu deve fazer sim. Mas isso não é plenitude do que Deus quer. Então ora para que isso rompa, para que isso pare. Porque aqui mesmo na carta de 1 Coríntios, capítulo 4, aqui no versículo 20, a palavra de Deus diz: pois o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em poder. Tá, mas o que tem a ver eu estar dentro de casa? Alguém perguntou para Jesus como o reino de Deus se manifestaria. Lembra o que Jesus disse? Lembra, pastor? Sim, Jesus respondeu: o reino está dentro de vós. Por isso que tu é templo do Espírito. Por isso que há um poder dentro de ti. Porque o reino está dentro de cada um daqueles que estão em Cristo Jesus. E o diabo não quer esse reino andando nas ruas. Ele quer esse reino trancafiado, preso, sem ação. Quantos governadores dos estados do Brasil? Quantos? Eu não sei. Talvez sejam muitos. Quantos prefeitos em toda a nação do Brasil estão chamando os líderes da igreja para receber algum tipo de orientação? Porque eles não contam com isso, eles contam com a sabedoria deste mundo. E infelizmente a igreja tem se sujeitado à sabedoria deste mundo. Totalmente, sem questionar. Um que o outro questiona é chamado de louco, de doido, e esse texto diz: é melhor que sejam chamados assim, então. Porque neles vai estar a sabedoria de Deus. Aquilo que Deus fala é contrário àquilo que a sabedoria do mundo deseja que seja. E para nós ficou muito bem assim, vivo quando diz que o que Deus espera é que seja ensinada às pessoas a verdade, revelando a elas os mistérios de Deus. Nós queremos fazer isso. Não sei se nós vamos ser capazes de fazer isso, mas nós vamos fazer. E Deus vai julgar se realmente estamos fazendo. Mas o que nós não vamos fazer é ficar quietos, simplesmente teorizando. Eu me canso com teorização. Ah, já falei isso. Ah, mas é o anticristo. Ah, é a preparação do caminho. Ah, é isso. Ah, é aquilo. Eu acho, eu penso, talvez, quem sabe. Isso não diz nada. E dar relatos dos acontecimentos já está acontecendo. Mas o que originou, né, pastor? O que está originando isso? Qual é o meu pinguinho ali no oceano para fazer para que isso seja revertido? Qual é a solução de Deus para isso? Ah, vamos fazer isso, vamos convocá-la. Tem que saber o que Deus quer fazer. E o que a palavra já nos direciona, nos mostra. E Deus quer te mostrar, quer te falar ao teu coração, quer falar a todos os seus filhos, a todos os seus profetas, a sua igreja, onde Jesus é o Senhor, é a autoridade, é o cabeça. Então, nós vamos fazer algo nessas gravações a partir de hoje. Eu gostaria que se tu puder, assiste todas elas com a tua Bíblia. Vai ficar gravado, não é uma live, não é algo que tu faz, daqui a pouco não está mais na rede. Vai ficar gravado ali, tu vai ter acesso para ver e ouvir várias vezes. E eu quero falar mais uma. A gente não vai conseguir entrar hoje.
para te ser notificado, né, de toda vez que nós temos uma gravação nova, tem que se inscrever ali e clicar no sininho, né, para que tu seja notificado. Toda vez que tu te inscreve, tu é notificado quando tem um vídeo novo, né, uma gravação nova da Messi. Então você vai estar sendo notificado disso e pode acompanhar toda vez que nós postarmos, porque nós não estamos assim com datas fixas que nem o nosso roteiro normal como igreja, né? Nós somos igreja que está nas casas também, não estamos, então a gente tem passado essas gravações para alcançar tantos quanto Deus nos dá a oportunidade de alcançarmos. Então, irmãos, eu quero falar uma palavra agora para ti. Agora é bem direcionadinho para o teu coração. Tu que é membro desse ministério. Direcionado para o teu coração agora. Talvez outras pessoas estejam assistindo essa gravação agora, que vai ficar no YouTube, em alguns lugares. Mas isso que eu vou dizer agora é para ti. Se tu faz parte desse ministério, se tu é membro do ministério da Messi, ministério apostólico, profético, então essa palavra é para ti. Guarda no teu coração. Se tu ficar embaixo dela, tu vai, vamos dizer assim, brincar um pouco, tu vai te dar bem. Esse mesmo texto essa mesma carta, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 14, eu quero fazer das palavras do apóstolo Paulo agora as minhas palavras e as palavras da pastora Roselane. Pastora, que vocês amam, que vocês creem, que Deus colocou na vida de vocês como pastora, a minha vida. Então, a palavra diz assim, é para ti, irmão da Messi, ouve. Não escreva essas coisas para envergonhá-los, mas para adverti-los como meus filhos amados. Pois ainda que tivessem 10.000 mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois eu me tornei seu pai espiritual em Cristo Jesus, por meio das boas novas que lhes anunciei. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. É isso. Deus nos colocou na vida de vocês, não como mestre. Há muitos mestres. Se tu, nesses dias, está tendo a oportunidade, tu abre lá as tuas preferências nas redes sociais, há milhares de mestres falando de tudo um pouco. Mas não é de mestres que vocês precisam nesses dias. Vocês precisam de pais espirituais. E eis-nos aqui. Então nós, como seus pais espirituais, né? Nós conhecemos a cada um de vocês, filhinhos amados, sabemos onde cada um mora, sabemos das particularidades de cada um, qualidade, e nós amamos vocês, assim como são. E nós também queremos dizer quero dizer que em breve voltaremos a dar aquele abraço, que nem o apóstolo diz, aquele abraço da pastora. Se Deus quiser, em breve retornaremos e estamos com vocês. Então, esse texto ele é muito direcionado ao coração de filhos. E não há mais segurança, não há mais proteção, quando os filhos podem estar junto aos seus pais, debaixo do cuidado dos seus pais, debaixo da orientação dos seus pais. Essa é a nossa responsabilidade para cada um de vocês. Então, quer ter 1000 mestres? Tenha 1000 mestres. Mas lá no fim, só existe um pai espiritual, uma mãe espiritual. E é dessa fonte que Deus traz para ti o que tu precisa. Não posso falar para o vizinho da esquerda, os filhos do vizinho da esquerda, da direita, da frente, de trás. Não posso. Se eu posso falar para você, sim. Então essa orientação e pessoas que talvez estejam escutando e querem estar debaixo
dessa paternidade espiritual. Sejam bem-vindos. Aqui, né, tu vai encontrar isso. E nós vamos trazer uma verdade. Hoje já não vai dar mais um tempo, né, porque senão fica muito extensa a gravação, sobre a origem de tudo isso. Mas não só a origem, mas também onde e como se pode receber a solução, a cura e a proteção que precisamos. Então, que da minha parte, que a graça e a shalom de nosso Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês. Nós vamos encerrar orando depois do fim, mas então que isso faça parte da tua vida. Se puder, concorde com essa oração agora, em nome de Jesus. Pai, nesse momento, em nome de Jesus Cristo, nós levantamos a Ti, Senhor, a nossa voz em oração, naquilo que a Tua palavra diz. A Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor deseja que cada um, aqueles que estão em Cristo, exerçam todos os dias aquilo que o Senhor deu a cada um para fazer, aquilo que nós recebemos de Ti autorização para fazer quando estamos em Cristo. O Senhor diz na Tua palavra que tudo nos pertence, tudo, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, porque nós estamos em Cristo e Cristo está no Senhor. Então nós, nesse momento, nós declaramos sobre a vida de cada um dos Teus filhos toda essa dimensão de verdade. E te pedimos nessa noite, em nome de Jesus, que as portas do inferno, elas venham a cair, elas venham a se romper. Elas não podem aprisionar a Tua igreja. Declaramos, Senhor, que a Tua igreja não vai permanecer cativa, presa dentro de 4 paredes. Pai, nos perdoa pela nossa falta de entendimento do que o Senhor fala. Nós, Pai, em nome de Jesus, tantas vezes proclamamos nesses dias, altamente para que todos ouçam, que nós não dependemos de ser igreja dentro de um prédio, em 4 paredes, que nós podemos ser igreja nas casas. Nos perdoa, Senhor, quando nós não entendemos que apenas trocamos a dimensão do aprisionamento do Evangelho. Se no templo ali não havia importância de estarmos, porque nós somos igreja em qualquer lugar. Mas se estivermos presos, Senhor, dentro de 4 paredes da nossa casa, do nosso apartamento, a diferença é só o espaço, o tamanho. Então, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua igreja possa, Senhor, romper, Senhor, as ataduras, os cadeados de prisão nesses dias, e poder voltar às ruas, poder voltar a ter a sua influência neste mundo, ao falar com as pessoas, ao se relacionar com as pessoas, ao conviver no dia a dia com as pessoas que não Te conhecem. O Senhor disse: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Senhor, pela internet nós não vamos alcançar isso. Nós queremos que o Senhor envie Teus anjos, Senhor, a essa nação, para romper com aquilo que aprisionou a Tua igreja nas casas. A igreja só pode ser igreja nas casas quando há liberdade de ir e vir. Quando a liberdade é a porta da casa, o portão da casa, o portão da garagem, ela está presa. Ela não tem liberdade alguma, mesmo se expressando na internet. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, se rompa agora. Comece a se romper esse aprisionamento. Em nome de Jesus.
porque o Senhor nos chamou para liberdade. Exercemos em nome de Jesus. Queremos continuar exercendo sua influência lá no mundo, lá fora, onde as pessoas ainda não te conhecem. Pai, te agradecemos pelo que o Senhor está fazendo nesses dias. Te agradecemos pelo que o Senhor está fazendo, teu plano amoroso para esses dias, em o nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até a próxima transmissão.